Muito bom dia, meus preciosos e amados irmãos. Que Deus nos abençoe e que vós todos possam estar sendo fortificados na palavra. E Paulo, escrevendo na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, bem no primeiro verso, ele diz assim: no demais, irmãos, rogai por nós para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós. E para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. É uma leitura que deve levar-nos a confiar mais no Senhor e agradecer mais a Deus. A fé não é de todos. Isto quer dizer, nem todos vão alcançar uma liberdade que Jesus disse que acerca da verdade. Em João 8, ele fala sobre esta verdade, a qual liberta o homem da escravidão. Porque existem muitos alçapões ou arapucas com muitas atrações para engolir ou para prender as pessoas. Eu estou usando um termo, que exatamente para prender pássaros. Eles usam alçapão, arapuca e outras armadilhas para prenderem animais. Mas dentro do mundo espiritual, você não deve ignorar os ardis de Satanás, porque ele insiste que as pessoas são livres mesmo elas sendo prisioneiras. Mas Jesus falou isso, que são lobos em peles de ovelhas. Mas a verdade liberta, se você atentar para a verdade. Mas se você ignorar, não tiver interesse em conhecer, por isso que a Bíblia diz: examinai todas as coisas. Eu notei uma frase aqui de Fyodor Leskovsky. Ele diz o seguinte: a melhor maneira de garantir que um prisioneiro não escape é garantir que ele nunca saiba que está na prisão. Às vezes as pessoas são presas da mentira e não percebem que é um prisioneiro. Preso do adultério, preso da prostituição, preso de um sistema religioso, mas ele acha que ali é que ele está livre. Vocês estão compreendendo? Mas a melhor maneira que eles têm para garantir que as pessoas não escapem da sua arapuca ou do seu alçapão é procurar, mostrar, garantir para ele, para que ele nunca saiba que ele é um prisioneiro. E ele então proclama que é livre, sendo um prisioneiro. Porque aquele que peca, como Paulo falou, ele é servo do pecado, então ele é prisioneiro do pecado. Agora, a verdade de Cristo é que realmente livra o homem de ser servo do pecado. É o que Jesus diz:
em João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Veja a resposta que eles deram para Jesus. Você entendeu? Porque quando Jesus falou com eles estavam teimando com Jesus que eles não eram prisioneiros. Exatamente isso. Jesus estava dizendo que eles eram prisioneiros e eles contestavam e diziam para Jesus que de fato eles não eram prisioneiros. Se você depois lê João 8, ali já depois do verso 27 por aí, Jesus estava conversando com ele. Então Jesus diz, no verso 31 vou dizendo: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha a resposta. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Meus irmãos, a astúcia do diabo, ela é terrível para prender as pessoas. Então, olha a resposta. Não é a resposta que muitas das vezes as pessoas têm dentro de si, às vezes não falam, por não ter a oportunidade. Mas a resposta, eles estão dizendo para Jesus que tu estás enganado. Nós somos descendência de Abraão. Nós nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Então Jesus mostra para eles qual que é o cativeiro deles. Imperceptível muitas das vezes. Em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Pronto. Então você é prisioneiro do pecado. Agora, o único que pode libertar o homem da escravidão do pecado. Agora, o pecado é muitas vezes camuflado como pecado, porque as pessoas só veem como pecado o homossexualismo, vê como pecado o roubo, o cigarro, a prostituição, o adultério, e vivem na idolatria. O mesmo a Bíblia que diz que ficarão de fora tantos e tantos, ele diz também que os mentirosos não vão entrar, que os trapaceiros não vão entrar. Às vezes se sente muito moralista, então é fácil de condenar as pessoas, sendo eles próprios prisioneiros também da incredulidade na palavra. Estão presos no alçapão da incredulidade, estão presos no alçapão da idolatria, porque é muito atrativo aquilo ali. Então a palavra está aí, a trombeta do jubileu ainda está tocando. Você deveria aproveitar a ocasião antes que seja tarde. Jesus mostrou para eles que eles eram prisioneiros, porque eles eram servos do pecado, eles cometiam pecado, então eles eram prisioneiros do pecado. Agora, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E Jesus prossegue: bem sei que sois descendência de Abraão. Ah, meu pai era crente, meu avô, meu bisavô. Bem sei que você vem de uma descendência de pessoas evangélicas, que se dizem cristãs. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Olha agora. A palavra da Bíblia entra no seu coração, você a recebe de corpo e alma, a abraça. Ah, mas lá na minha igreja é assim, lá na minha igreja é desse jeito. Pronto. Então você é prisioneiro de um sistema, de uma igreja. Eu quero saber se na Bíblia é assim. Você deve observar essas coisas, mas na Bíblia é assim. A posição do homem, a posição da mulher, cada um
tem essas coisas todas na Bíblia a respeito disso, daquilo. Então todas as coisas devem convergir para o poste, para o pique, né? A segurança. Que coisa maravilhosa é quando a gente pode examinar a palavra e conhecer o que faz com que nós nos tornemos realmente discípulos de Jesus. É depois que nós recebemos a verdade dele, não a verdade do fulano, do beltrano, porque existem muitas, né? Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 4. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. Se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Mas quando não conhecieis a Deus, servieis aos que por natureza não são deuses. Mas é possível uma pessoa estar servindo a alguma coisa pensando que está servindo a Deus e não está servindo a Deus? Sim, é possível. Qualquer coisa contrária à Bíblia, à palavra de Deus, se você não combate aquilo, se você se torna parceiro daquilo, você então é conivente com as obras da carne, com as obras das trevas. Então, quando não conhecieis a Deus, servíeis aos que por natureza não são deuses, mas agora conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos de Deus, então você conhece a Deus e Deus te conhece. Isso é muito diferente. A pessoa dizer que conhece a Deus, mas Deus te conhece? Então a gente volta lá em Mateus 7. Senhor, não fizemos nós maravilhas em teu nome? Senhor, não expulsamos nós demônios no teu nome? Senhor, em teu nome não fizemos milagres? Jesus lhes dirá: apartai-vos de mim, vós praticantes da iniquidade, eu não vos conheço. Não sei quem sois. Mas aqui está o porquê. É porque não receberam a verdadeira libertação promovida pela palavra e pensam que são libertos. Então, quando a pessoa se acha liberto, já não tem mais como você libertá-lo. Ele se considera liberto. Os fariseus disseram isso para Jesus. Que é isso? Você está ficando... Que jeito? Nós somos filhos de Abraão, nós nunca servimos a ninguém, mas estavam servindo o pecado. Você deve observar essas coisas e para isso nós devemos estar juntos. É nosso dever mostrar essas escrituras para ajudar você. Você que tem conseguido escapar desse sistema maligno de estupidez, de ignorância, e que brota, faz com que o coração das pessoas tenha todos como inimigo, como excluídos da graça, quem não pertence ao seu sistema. Estão vendo? Mas graças a Deus que outrora nós vivíamos naquela condição de não conhecermos a Deus, porque não conhecíamos a palavra. Conhecer a Bíblia, a palavra de Deus, é conhecer a Deus. Ser livre do pecado é se tornar, como Paulo diz, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo. Então você aí é livre do pecado. Mas quando você acha que é servo de Cristo, mas ainda vive na vida, na prática do pecado, na idolatria, você é prisioneiro do pecado. E que coisa maravilhosa! Mas agora conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos de Deus, eu conheço a Deus e Deus te conhece. É aí que está a verdadeira segurança da alma. Aí está a verdadeira segurança da alma para a vida eterna.
É um verdadeiro entrosamento, um casamento. O noivo conhece a noiva conhece o noivo. Isso sim. Mas esses casamentos que você não conhece o noivo, sua origem é da internet, viu pela internet e vai marcar encontros. Como você está pensando vai encontrar com Jesus? Através de uma telepatia? De uma mensagem, de um mensageiro? Precursor da vinda de Jesus? Isso aí não existe biblicamente. É o Espírito Santo que faz essa ligação entre nós e Deus. Entre nós, porque é o Espírito que foi enviado, o Espírito da verdade. E ele vos guiará em toda a verdade. E que Espírito é esse? É o Espírito Santo. Não um suposto mensageiro. Estou livre, eu estou no caminho certo, porque eu recebi o mensageiro. E o que o mensageiro te ensinou? É tudo escriturístico? Aquele anjo realmente veio no quarto para revelar os selos ou ele pegou de Clarence Lark? Você tem que observar estas coisas. Porque senão, você pode estar pensando que é livre e é prisioneiro de um sistema antibíblico. O que nós estamos fazendo aqui? Te condenando? Negativo. Não. Estamos tentando levar você a aproveitar a ocasião para ser livre destas coisas. Livre das superstições, daquilo que é anti-escriturístico, livre das atrações da arapuca, livres das atrações do alçapão, porque ali tem coisinha boa, né? O pássaro é atraído por aquilo. Quando menos espera, está na prisão. Deus tenha misericórdia de todos nós e nos abençoe. Amém.